Nós vivemos num tempo em que quase tudo o que nós fazemos precisa ser visto, reconhecido, validado. Parece que se nós fazemos alguma coisa que não chama atenção, se as pessoas não veem tanto assim, por exemplo, eu aqui no canal com poucas visualizações, com dificuldade pessoal de divulgar meus vídeos, não tem aquela coisa assim de vai lá, clica, compartilha, vê, curte e manda para os amigos e tal, tal, tal. E aquilo fica talvez pequeno na opinião de muita gente. Parece que se isso vai acontecendo e não vai chamando tanta atenção e a gente vai tendo a sensação de que ninguém está percebendo o que nós estamos fazendo, fica uma sensação estranha, como se nós não tivéssemos valor ou se como o que nós fazemos não tivesse valor ou se como se nós estivéssemos ficando para trás. Não sei se você tem esse tipo de sensação, de impressão. Muitas vezes isso pode passar pelo nosso coração. Não nego que de vez em quando isso passa pela minha cabeça. Será que eu vou me deixar levar ah, na minha conclusão, naquilo que eu entendo como o valor, o propósito, o sentido do que eu faço, pelo feedback que eu recebo ou pela quantidade de visualizações que eu tenho, ou eu vou continuar no empenho de entregar aquilo que eu entendo que recebi, o privilégio que hoje a gente tem de entregar o que nós recebemos abertamente para muitas pessoas, porque já teve um tempo em que ter 10 pessoas te escutando era bastante gente, ter 30 pessoas, ter 50 pessoas que se dispõem no seu tempo, na sua atenção, dentro do seu dia, para estar no ambiente e ouvir aquilo que você tem para dizer, isso já teve muito valor, mas hoje o nosso senso de proporção mudou e parece que nós precisamos de grandes números para provar que nós temos valor ou até que o que nós fazemos tem algum valor. É como se o número é que validasse o valor do que eu estou dizendo e não o que eu estou dizendo ou partilhando tem algum valor intrínseco, algum valor em si. O pastor Timothy Keller chamava isso de a neurose da identidade, né? Essa necessidade constante que nós temos de provar o nosso valor, provar que a nossa vida tem valor. E talvez o mais sutil de tudo é que nós podemos usar isso até em relação à nossa fé. Nós estamos caminhando com Jesus, nós temos alguma proximidade, nós fazemos parte de um ambiente de fé, um ambiente que professa a Jesus, mas nós muitas vezes achamos que a nossa performance religiosa, nós tendemos a pensar que a nossa tarefa dentro desse ambiente que nós chamamos de igreja ou ambiente da fé, nós achamos que isso é que vai trazer valor para nós. O que eu faço, se o que eu faço é mais nobre, menos nobre, se eu estou na arrumação da igreja, se eu estou na limpeza da igreja, se eu toco no louvor, se eu, aliás, tocando no louvor, qual instrumento eu faço parte, isso parece que tem mais valor do que outras coisas. Nós podemos transitar essa crise, essa neurose da identidade que o Keller chamava, até para os nossos ambientes de fé. Então, nós não devemos, né, trazer para a nossa experiência com Jesus essa mesma forma de reconhecimento, um desejo de ser visto pelas outras pessoas ou até pelo próprio Deus. Às vezes cantamos músicas nesse sentido, né, pedindo para que Deus olhe para nós, como se Ele não tivesse nos vendo, nos percebendo, atento, como na verdade se Deus tivesse a opção de não estar conosco. Ele, além dele ser onipresente, ele prometeu, como nós dissemos aqui numa das nossas reflexões, ele prometeu estar sempre conosco até o fim dos dias. Nós não precisamos lutar para garantir o nosso lugar com Jesus. E muitas vezes, enquanto estamos nessa luta, nessa busca por reconhecimento, busca por lugares, o Senhor está fazendo a sua caminhada para a cruz e nos ensinando a fazer essa mesma jornada de sacrifício, e nós estamos ali nos debatendo com lugares especiais à mesa de Deus. Tem um episódio aqui nas Escrituras que narra isso muito bem, está lá em Mateus no capítulo 20, e eu estava meditando nisso recentemente. É um episódio muito conhecido, muito provavelmente você lembra-se, quando a mãe dos discípulos pede para que o Senhor reserve, né, guarde um lugar para eles, um à direita e um à sua esquerda. E isso é bastante constrangedor, porque Jesus está a caminho do sacrifício, a caminho da cruz,
E os discípulos e a mãe dos discípulos estão pensando em posições, estão pensando em lugares à mesa. Enquanto Jesus conversa sobre cruz, sacrifício, entrega, eles estão pensando em tronos, posição, influência, né? E isso é mal, isso revela muito do nosso coração. O coração humano consegue sonhar com coroas enquanto o mestre fala sobre entrega. O coração humano consegue pensar em privilégios enquanto o mestre está caminhando para abrir mão dos seus privilégios. É muito constrangedor, por exemplo, pensar em dois discípulos, homens, gente trabalhadora, gente de postura, gente que estava caminhando com Jesus, e ao que tudo indica pela conversa do texto, muito provavelmente esses discípulos tiveram uma conversa com a mãe. Talvez estavam meio cabisbaixos em casa e a mãe pode ter perguntado: "O que que foi, meu filho?" E eles: "Ah, é que Jesus começou uma conversa assim, a gente acha que agora vem o reino de Deus, a gente acha que agora vem a dinâmica dos tronos e nós estamos tão próximos a ele, mas hora nenhuma apareceu essa conversa sobre quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda, as pessoas de maior influência, de que vão poder ser representantes oficiais desse rei. Eu não sei, isso não está no texto, eu só estou aqui usando a minha imaginação, mas para uma mãe se atravessar assim, e ela está simplesmente sendo uma mãe, ela está ali no papel de quem olha para os seus filhos, quer o melhor para os seus filhos, provavelmente, né, numa conversa descontraída, eu diria: "Olha, Jesus, quando você estiver aí considerando as pessoas, esses meninos aqui foram muito bem criados, eu conheço eles desde pequenos, são meninos de responsabilidade, não fogem dos seus compromissos". Não sei como é que talvez a mãe poderia defender ali os seus filhos e pedir os lugares para eles, mas nós estamos falando de gente adulta, nós não estamos falando de 2 miúdos, né, 2 meninos. Nós estamos falando de gente adulta, gente que já estava caminhando com Jesus há algum tempo. E isso é constrangedor para eles, mas é constrangedor para nós. Isso revela o nosso coração. Como muitas vezes em ambientes nós estamos queixosos da nossa posição, da falta de reconhecimento para conosco, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, fomos em tal lugar, entregamos tal coisa e a pessoa não nos viu, a pessoa não nos chamou para um lugar importante. E isso, infelizmente, denuncia mais sobre nós do que sobre a pessoa, denuncia sobre o nosso desejo de fazer parte de lugares importantes, o nosso desejo de sentar em lugares importantes. Isso muitas vezes, talvez você não perceba, eu já fiz muito isso e lamento, e ao mesmo tempo dou graças a Deus que tive gente muito paciente próxima a mim que me ajudou nesse sentido, de perceber as minhas carências. E como muitas vezes a minha fala dizia mais contra mim e sobre mim do que sobre aquilo que eu me queixava. Avalie o seu coração se você também não comete esse mesmo tipo de deslize, né? Onde nós estamos mais ocupados de nós mesmos do que percebendo a cena diante de nós. Jesus está narrando um episódio de abrir mão de privilégios, de caminhar para descer e não para subir, de ir para um sacrifício de amor. Ele está falando de cruz e os discípulos estão pensando em influência, posição, coroas, tronos. Não tem nada a ver, tá desalinhado da conversa, uma insensibilidade. Por quê? Porque há muito de nós em nós mesmos. Então, nós precisamos entender que esse drama dos discípulos, a mãe dos discípulos, essa conversa um pouco constrangedora, não é sobre eles. Muitas vezes é sobre nós. Tem algo em nós que precisa ser visto, ser reconhecido, ser validado. E quando isso cresce, a gente começa a perder a capacidade de perceber o outro. E é isso que aconteceu ali com os discípulos. Mas se a gente coloca então o evangelho no centro, né, se a gente lembra o que que Jesus veio fazer, o que que Jesus veio nos ensinar, nós vamos então relembrar para nós mesmos que o evangelho não é um caminho de subida, é um convite para a descida, né? E enquanto aqueles discípulos estavam disputando lugares, Jesus caminhava para dar a sua própria vida. E o Senhor nos convida para essa mesma caminhada, para dar a nossa própria vida, porque o nosso valor está exatamente na afirmação de Jesus antes de qualquer coisa que nós façamos. Eu quero gravar um próximo vídeo que vai falar sobre como o texto enfatiza a palavra ser, porque para o Senhor
O que vale é o que nós somos. E o que nós fazemos é uma expressão de quem nós somos. Mas na lógica do reino, então na lógica do reino, nós não fazemos para nos tornar. Ao contrário da lógica do sistema, onde você prova o seu valor pelo que você faz. Não. Na lógica do reino de Deus, na lógica da nossa relação com o Senhor, nós somos e por isso nós fazemos. O nosso valor não nasce do lugar que a gente ocupa, não nasce da nossa tarefa bem feita, não nasce dos resultados que nós temos, mas a nossa identidade, o nosso valor nasce do preço que já foi pago por nós, nasce de uma afirmação que nós já recebemos do Senhor. Nós somos o que somos porque Ele disse. Nós não somos porque conquistamos algo, fizemos algo, merecemos algo. Não, nós somos porque o Senhor disse que nós somos. Então, talvez o problema da nossa vida não esteja no nosso desejo de ter valor. Isso é intrínseco do ser humano. Mas o Senhor correspondeu a esse desejo, na nossa essência. Por isso, o nosso problema não é o desejo de ter valor, mas é onde nós estamos buscando encontrar esse valor, que não é no que a gente faz ou na posição que nós ocupamos, na estratégia que nós montamos, no resultado que nós obtivemos, não. O nosso passo, o convite de Jesus não é para que a gente tenha que se provar, mas é que a gente volte a lembrar o que já foi feito por nós, quem nós somos de fato na nossa essência. O Senhor fez esse caminho de entrega para que nós tivéssemos todo o valor e não precisássemos ficar provando o valor o tempo todo. Eu e você temos valor. Somos filhos resgatados do Senhor, muito amados. Não precisamos de lugares à direita ou à esquerda. Nós fazemos parte de uma família especial, a família do povo de Deus. O nosso valor está em quem Deus diz que nós somos e não lugares, posições que ocupamos ou validação que recebemos, quantidade de pessoas que nos veem, se você posta ou não posta. O nosso valor está no que Deus diz a nosso respeito e nós somos filhos e filhos amados. Deus te abençoe.